nossa devocional de número 74, na série Vivendo no Espírito, hoje nós queremos meditar sobre o tema Mantenha o Foco. Eu convido você a ler na sua própria Bíblia o Salmo 37, os versos de 1 a 5. Manter o foco significa manter os olhos e a direção voltados exclusivamente para o alvo que foi proposto. Quando nós estabelecemos uma meta, quando estabelecemos algo a ser realizado, um lugar ao qual nós devemos chegar, então devemos manter o olhar, manter a direção para chegarmos ali. O grande problema é que muitas vezes nós nos distraímos com muitas coisas, nos deixamos atrair por outras coisas que podem até ser boas, mas que nos tiram daquela direção, desviam o nosso olhar e, portanto, nos tiram o foco. Muitas vezes na nossa vida também, nós olhamos para os acontecimentos à nossa volta, para as pessoas que estão à nossa volta, ou mesmo distante, e desviamos o foco daquilo que é essencial. Por exemplo, nós vemos pessoas ímpias, pessoas que não servem a Deus, prosperando em todos os sentidos, com uma família equilibrada, com recursos financeiros suficientes e até sobrando para fazer o mal. E quando muitas vezes nós que estamos buscando servir ao Senhor de todo o coração, passamos por provas, por lutas, falta de recursos, enfim, nós olhamos para esses acontecimentos à nossa volta e nos distraímos com eles no sentido de perder o foco, de deixar de olhar para aquilo que realmente é importante. E se os ímpios prosperam, isso não é a coisa mais importante da vida. Se os que não buscam ao Senhor alcançam êxito nas suas empreitadas, isso não é o mais importante dessa vida. Se aqueles que não servem ao Senhor fazem o mal e conseguem o seu intento, isso não é o mais importante nesse mundo. O mais importante é termos o foco naquilo que é essencial. É olhar para o Senhor. O apóstolo Paulo diz que ele deixava as coisas que para trás ficam e perseguia o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O autor de Hebreus diz que nós devemos ter os nossos olhos voltados para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ou seja, o nosso foco não pode ser nas coisas que acontecem nesse mundo, sejam elas boas ou ruins, se os maus prosperam ou não, porque o essencial para nós é fixar o nosso olhar, o nosso caminhar em Jesus. Ele é o principal, ele é a essência da nossa vida. É por isso que nós precisamos ser movidos pela fé. É por isso que o nosso coração precisa ser cheio de esperança. Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, ele diz: agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Quando ele fala dessas três coisas é porque elas são essenciais à nossa vida. O amor é a essência de Deus. Por isso, ser cheios de Deus significa viver cheios de amor. Mas também devemos viver por fé, porque a vida cristã não pode ser vivida pelo intelecto, pela razão, pela ciência, mas por aquilo que cremos. Mas também temos que ser cheios de esperança, olhar para frente, na expectativa daquilo que Deus há de fazer, nas suas promessas, na sua palavra, no que Ele fala, porque Ele não volta atrás. Por isso Zacarias capítulo 9, verso 12 diz: voltem para a sua fortaleza, prisioneiros da esperança. Ele nos chama de prisioneiros da esperança. Sim, quando nós andamos com Jesus, descobrimos que somos envolvidos pela esperança e por isso somos prisioneiros dela. E quando assim somos prisioneiros da esperança, nós conseguimos olhar para o alto e sabemos que a nossa esperança não está nesse mundo, mas em Jesus, que ainda virá para buscar os seus, e nós então estaremos para sempre com o Senhor. Esse é um ministério da Igreja Apostólica Bereana, Bauru, Estado de São Paulo. Acesse a nossa conta no YouTube e seja abençoado com outras mensagens para edificação da sua vida.